Gisele, amante do inquisidor, de Mônica de Castro, pelo espírito Leonel, parte 4, capítulo 15. Esteban conversava animadamente com um rapaz recém-chegado, alto, moreno claro, olhos castanhos suaves, tipo galante e sedutor. Tratava-se de seu sobrinho, Diego Morales, que acabara de chegar de Madrid. Diego era filho de sua única irmã Marieta, que o mandara para Sevilha devido às complicações financeiras. O rapaz tinha um temperamento estouvado e vivia se metendo em encrencas. Marieta, uma respeitável senhora viúva, já não sabia mais o que fazer com ele, e uma viagem a Sevilha, aos cuidados do tio cardeal, pareceu uma boa saída para os seus problemas. Então Diego, dizia Esteban, segurando nas mãos a carta que a irmã lhe enviara, continua fazendo das suas, hein, meu rapaz? Pois é, tio, para o senhor ver. Quando é que vai tomar juízo? Sua mãe já não sabe mais o que fazer com você. Na verdade, tio Esteban, mamãe se preocupa demais, não fiz nada. Não é o que ela conta aqui na carta. Sua mãe diz que você leva uma vida desregrada e está se enchendo de dívidas. O que espera da vida, meu filho? Minha mãe exagera. Eu apenas gosto de gozar a vida e não há motivos para alarme. Meu pai nos deixou muito bem, embora minha mãe controle todo o nosso patrimônio. Tem se ausentado muito. Sua mãe se preocupa, pois não devia. Ambos sabem aonde vou. Esteban balançou a cabeça, contrariado. Aquele rapaz não tinha juízo algum. Já estava beirando os 30 anos e não se emendava. Bem fizera o pai quando constituíra aquele usus et fructus em favor da esposa. Não fosse assim, Diego na certa já teria dilapidado todo o patrimônio da família. Ao menos com o gravame, ele só poderia livremente dispor dos bens após a morte da mãe. Você não se emenda, rapaz, repreendeu Esteban severamente. Diego já ia retrucar quando bateram a porta e Juan entrou, a cara mais branca do que nunca. O que é, Juan? Por que nos interrompe assim? Sem que tivesse tempo de responder, Gisela empurrou para o lado e entrou apressada, postando-se diante de Esteban. Sem se dar conta do ar embasbacado de Diego, foi falando em tom nervoso. Preciso falar-lhe, Esteban, é urgente. Gisele? Tornou Esteban apavalhado, com medo de que o sobrinho pudesse pensar. Como se atreve? Só então, Gisele se apercebeu da presença do rapaz. Estacou abruptamente e olhou para ele. Na mesma hora, Diego se empertigou todo e foi logo dizendo: Não se preocupe comigo, meu tio. Já estava mesmo de saída. Vou dar uma volta por aí com Juan e depois conversaremos. Mas antes, por que não me apresenta a beldade? Confuso, Esteban se levantou e apanhou Gisele pelo braço, conduzindo-a para a porta. Monsenhor, suplicou ela, espere, não faça isso. Preciso falar-lhe é urgente. Ora, ora, meu tio, mas o que é isso? Ironizou Diego. Isso não é jeito de tratar uma dama. Deixe que me apresente, senhorita. Chamo-me Diego Morales, ao seu dispor. Fez uma reverência galante que Gisele teria até apreciado em outros tempos. Contudo, dada a gravidade da situação, não podia dar-se ao luxo de reparar naqueles gracejos. Por favor, monsenhor, tornou ela sem responder à apresentação de Diego. Ora, vamos, meu tio, fale com a moça. Como é mesmo o seu nome? Gisele, respondeu ela timidamente. Gisele soa como nome de princesa, lindo tal qual a dona. Diego, por favor, pode nos deixar a sós? Tornou Esteban com voz grave. Creio que a senhorita Gisele deva ter algo importante para me dizer. Pois não, meu tio. Seria mesmo muita indelicadeza de sua parte não atender ao apelo de tão formosa dama. Fez nova mesura e saiu, passando por Juan, que permanecia parado no mesmo lugar sem dizer nada. E você, Juan? Continuou Esteban, mal contendo o nervosismo. O que está esperando? Juan ainda lançou um último olhar para Gisele que não passou despercebido por Esteban. Desde aquela noite em que ele delirara, Navarro estava certo de seus sentimentos para com sua ex-amante. Será que os dois andavam se encontrando? Mas Gisele lhe dissera que estava apaixonada por Ramon de Toledo. O que estaria acontecendo? Depois que Juan e Diego se foram,
Esteban soltou o braço de Gisele e indagou com extrema contrariedade e irritação. O que deu em você, Gisele? Já não disse que não viesse mais aqui? Não quero que os padres comentem. Foi por isso mesmo que vim, por causa de um padre, de Padre Miguel. O que quer dizer? Não sei se você sabe, mas Padre Miguel está se encontrando com Lucena Lopes de Queiroz, filha de Dom Fernão. Esteban abriu a boca indignado e retrucou sem acreditar. O que está dizendo, mulher? Por acaso você enlouqueceu? Não enlouqueci, não. Juan escutou tudo. Juan, sim. Ele viu quando Lucena foi ao quarto de Padre Miguel e ouviu os dois tramando contra mim. Tramando contra você, mas como? Ela me odeia, Esteban. Já deve saber que fui eu que deletei o seu querido paizinho e está de caso com Miguel. Ele me odeia também. Já pensou no que os dois podem fazer contra mim? Ainda mais se descobrirem sobre meu envolvimento com Ramon. Esteban silenciou. Fazia sentido. No dia em que Lucena fora procurá-lo, implorando para que salvasse a vida de seu pai, Miguel quase a derrubara com a porta. Depois que ela se foi, ele saiu às pressas, provavelmente atrás dela. Navarro conhecia muito bem a fraqueza de Miguel. Lucena era uma jovem linda e fresca, provavelmente virgem, e era bem provável que Miguel estivesse louco por ela. Pensando nisso, levou as mãos à cabeça e desabou sobre a poltrona, fitando Gisele com um misto de medo e piedade. Naquele momento, foi acometido de estranha sensação. Sentiu um aperto no coração, um estrangulamento na garganta, e foi como se previsse o seu fim. Gisele estava condenada, ele sabia, embora relutasse em aceitar. Tem certeza disso? Tornou ele após o susto do primeiro impacto. Tenho. Foi o próprio Juan quem me contou. Por que ele fez isso? Por que Juan foi até você? Como ela permanecesse calada, ele mesmo respondeu. Porque o tolo está apaixonado e você sabe se aproveitar disso, não é? Não é bem assim. Fique longe de Juan, Gisele, eu lhe imploro. O rapaz é inexperiente, pensa que está apaixonado. Mas eu não estou. Por isso mesmo? Por que enganá-lo? Ele sabe que você pretende se casar com Ramon? Não. Tampouco desconfia que Ramon foi noivo de Lucena, não é? Não. Só eu sei disso. Vocês dois correm sério perigo. É bom que se separem. Não posso fazer isso. Você prometeu, Esteban. Prometeu que eu me casaria com ele. O que você prefere? Casar-se com Ramon ou continuar viva? Ela baixou os olhos e começou a chorar. Deixe tudo por minha conta e faça exatamente como eu mandar. O que vai fazer? O que já deveria ter feito há muito tempo. Arranjar o seu casamento com Dom Solano Dias o quanto antes. Ele é um homem acima de qualquer suspeita. Por favor, Esteban, não faça isso. Não posso me casar com outro homem que não seja Ramon. Será que você não entende? Está claro que Miguel e Lucena estão tramando contra você. Se eles descobrirem sobre você e Ramon, farão de tudo para destruí-la. E se Miguel começar a investigar e acabar descobrindo seu pequeno porão, será o seu fim. Nem eu, com toda a minha influência, poderei ajudá-la. Gisele desatou a chorar descontrolada. Não queria se casar com aquele Solano Dias, mas também não queria morrer. Precisava salvar-se e salvar Ramon. Está certo, Esteban, concordou em lágrimas. Confio em você e sei que fará o melhor por mim. Ótimo. Agora vá para casa e aguarde até que eu mande chamá-la e diga a Ramon para desaparecer. Mas, se você o ama, faça isso. Diga-lhe para sumir e nunca mais tornar a vê-la. Caso contrário, ambos estarão perdidos. Com o coração pequenininho, Gisele voltou para casa. Ramon ainda estava dormindo e ela deitou-se ao seu lado completamente arrasada. Sentindo o calor de seu corpo, Ramon despertou e abraçou-se a ela, tentando fazer com que se deitasse ao seu lado. Por favor, Ramon. Ele esfregou os olhos e empertigou-se na cama, indagando entre bocejos. O que foi que houve? Você está toda arrumada, vai sair? Vai ver Monsenhor Navarro? Já fui. Falou com ele? Falei sim. Minuciosamente, Gisele contou-lhe a conversa que tivera com Esteban. Apesar de não ficar nada satisfeito com o casamento, Ramon acabou concordando que naquele momento seria a melhor solução. Como pode dizer isso? Vamos nos separar. Nada poderá nos separar. Vamos continuar nos encontrando, só que às escondidas. Amantes, você quer dizer? Por que não? Não vá me dizer que adquiriu escrúpulos de uma hora para outra. Mas não foi isso que planejamos.
Também não estava nos nossos planos esse casinho entre Lucena e o tal padre. Fez uma pausa e continuou em tom sério. Muito menos planejamos morrer. O que faremos? Você se casa com esse Solano e eu continuo tomando conta da taverna com Manuela? Isso não. Vou despedir Manuela. Não quero deixá-la sós com você. Não seja ciumenta, Gisele. Sem você e sem Manuela, porque acha que os homens continuariam indo à taverna para me ver? Manuela está interessada em você e sei o quanto você também a admira. Sem mim por perto, não sei o que poderá acontecer. Deixe de tolices. A taverna é uma excelente fonte de renda, não gostaria de perdê-la. Não precisaremos mais dela. Meu futuro marido é um homem rico. E daí? É rico, mas o dinheiro é dele, não meu. Poderá ser seu um dia? Não vejo como. Calou-se espantado com seus próprios pensamentos. Pensando bem, homens ricos deixam viúvas ricas, minha querida, não é verdade? Uma nuvem de desconfiança passou pela cabeça de Gisele e ela rebateu curiosa. No que é que está pensando, Ramon? Tudo ao seu tempo, meu bem. Por ora case-se consolando e deixe-me com a taverna. Mais tarde, depois que tudo se acalmar, daremos um jeito nele. Daquele dia em diante, Ramon nunca mais apareceu na taverna. Ia à casa de Gisele pela floresta e entrava pelo porão sem ser visto. Seria assim até o casamento e depois dele. Não podiam mais ser vistos juntos e não pretendiam se deixar apanhar. Gisele estava esperançosa, confiante em Esteban, mais um pouco, e conheceria seu futuro marido, com quem se casaria e de quem algum tempo mais tarde se tornaria infeliz viúva. Com tantas coisas acontecendo, Gisele não poderia permanecer inerte, à espera de que fosse presa ou surpreendida. Com cuidado aprontou tudo de que precisava, faria um poderoso trabalho de bruxaria, invocando os espíritos das trevas para que cuidassem de tudo. Levar-lhes 7 carneiros, que imolaria em seu novo altar, montado em um lugar ainda mais afastado da floresta, onde a mata se tornava mais densa e a lua mal penetrava. Chamou Belinda e Belita e mandou que segurassem os cordeiros. Colocou uma bolsa, vários objetos como raízes, dentes de animais e até de pessoas, além de alguns ossos de uma caveira que guardava para ocasiões especiais. Pena que não conseguira nada de uso pessoal de Miguel e de Lucena para trabalhar bem com suas próprias energias, mas não fazia mal, o resultado seria o mesmo. As escravas a serviam sem dizer nada. Em sua terra já haviam visto muitos feitiços e conheciam bem aqueles procedimentos. Como das outras vezes, Gisele sacrificou os animais e chamou os espíritos das sombras, que já estavam a postos, prontos para sugar o sangue dos cordeiros. Gisele matou 6 carneiros e ajeitou-os em círculo, com as bacias na frente, colocando no meio a caveira com os demais objetos. Em seguida, tornou a evocar os espíritos, proferindo os nomes de Miguel e Lucena várias vezes. Já quase em transe, apanhou o 7º cordeiro e, auxiliada pelas escravas, sacrificou sobre a caveira e os ossos. Enquanto o sangue escorria, apanhou um pedaço de papel e nele escreveu com o sangue do animal os nomes completos de Miguel e Lucena. Depois retirou de uma sacola 2 bonecos de pano e colocou-os sobre cada um dos nomes que havia escrito, lambuzando-os de sangue. Os espíritos ao redor exultavam. A matança instigara-lhe os instintos mais primitivos, e eles pareciam embriagados de tanto prazer. Gisele serviu-lhes rum também, e eles puseram-se a sugar a essência da bebida, juntamente com a do sangue. Gisele podia sentir a poderosa energia que afluía para o ambiente e permanecia parada diante do altar macabro, proferindo estranhas palavras em uma língua desconhecida. Belita e Belinda, embora nada dissessem, estavam apavoradas, sentindo que uma força maligna tomava conta da floresta. Olharam para Gisele e perceberam que ela estava em transe, fazendo gestos vibrantes. Em dado momento, Gisele tombou ofegante, o corpo todo sacudido pelas últimas vibrações dos espíritos que para ali acorreram. Lembrava-se vagamente do que acontecera, porque nessas ocasiões sentia a mente tomada por estranha força e parecia perder o domínio sobre si mesma. Mas sabia que a oferenda havia sido bem aceita. Podia sentir a satisfação dos espíritos das sombras. Se vocês fizerem o que pedi, fremiu Gisele, a voz vibrante de ódio e excitação. Prometo-lhes muito mais.
Prometo arranjar-lhes o sangue daqueles dois, de Miguel e de Lucena. Belita e Belinda sentiram um calafrio e se encolheram, sem coragem para dizer nada. Esperaram até que Gisele terminasse a sua magia e a chamasse, e as três partiram para casa em silêncio. Durante todo o caminho de volta, Gisele sentia que alguém a observava. De vez em quando parava e olhava para trás, pensando surpreender algum bandido ou malfeitor, mas ninguém apareceu. E ela chegou a casa assustada, presa de estranha sensação. As escravas pareciam não haver notado nada, porque não esboçaram nenhuma reação. E Gisele achou melhor se calar, devia ser impressão. Foi para o seu quarto, deitou-se e logo adormeceu. No mesmo instante, seu perispírito se desprendeu do corpo, e ela se surpreendeu com a presença do pai ali ao seu lado. Envergonhada, não se aproximou, tentando retornar ao corpo e despertar. Por que faz isso, Gisele? Indagou ele com profunda tristeza. Por que não utiliza os seus conhecimentos na prática do bem? Coberta de vergonha, ela parou perto da cama e se voltou para ele bruscamente, os olhos rasos d'água. Mas que bem é esse de que fala, pai? Desde quando o mundo trabalha para o bem? Desde que existam pessoas amorosas e de boa vontade. Isso não existe. O mundo é cruel, mesquinho, perverso, você sabe disso. Não é verdade. O mundo nada mais é do que um reflexo dos espíritos que o habitam. No momento em que os homens modificarem suas atitudes, o mundo também se modificará. O que você fala é muito bonito, mas acontece que ninguém é desse jeito. Até hoje só conheci pessoas más e egoístas. Será mesmo, minha filha? Será que eu também sou assim? Você não é mais ninguém, é apenas uma sombra. Sou um espírito eterno, assim como você. Você não habita mais este mundo, assim como você em breve também não mais habitará. Está blefando, nada vai me acontecer. Fiz um trato com os espíritos das trevas. Os espíritos das trevas nada podem contra a força da vida e a escolha da morte. Não quero morrer, pai. No momento em que se envolveu com toda essa energia, você selou a hora de sua morte. Embora você não saiba, sua alma já está cansada de tanta podridão. No fundo você tem razão. Estou mesmo cansada de tudo isso. Queria viver em paz com Ramon, mas aqueles dois cretinos não permitiram. Ninguém pode viver em paz não tendo paz na consciência. Minha consciência não me acusa de nada? Não. E os muitos que você levou à morte? Não fui eu, não matei ninguém. Será que os que morreram também pensam assim? Isso não me interessa. Eles estão por aí, Gisele. A maioria desses espíritos continua presa ao mundo corpóreo, sem conseguir perdoar, em busca de vingança. E sabe o que vai acontecer quando você desencarnar? Você vai sintonizar com eles e ser arrastada para o astral inferior, sem nem perceber os espíritos de luz à sua volta. É isso que deseja? Não me importo. Deve ser melhor do que o céu onde você se encontra. Diz isso porque ainda não experimentou a verdadeira dor. Nada do que acontece nesse mundo pode se comparar às torturas que os espíritos inferiores são capazes de infligir. E sabe por quê? Porque eles não têm limites. No mundo invisível, não há o limite da carne ou da morte, e por mais que se faça um espírito, ele nunca poderá morrer e se libertar. Mesmo que se desintegre enquanto ser humano, mesmo que perca as formas e se transforme numa massa disforme sem consciência, ainda assim estará em sofrimento, porque continuará vivo. Tenho amigos nas trevas, pai. Eles não permitirão que isso me aconteça. Ninguém tem amigos nas trevas, Gisele. A amizade pressupõe nobreza de sentimentos, e os que assim sentem já estão prontos para deixar o astral inferior. O que há nas trevas são interesses. Os espíritos se ligam por afinidade de propósitos, por interesse, mas não pelo sentimento de amizade. Ainda assim, posso mantê-los presos aos meus interesses. Até quando? Até o momento em que não tiver mais como satisfazê-los. Isso não acontecerá. Isso já está para acontecer. Pare com isso, pai, você não sabe o que diz. Ouça o que estou lhe dizendo, Gisele. No momento em que parar de satisfazer os seus amigos das trevas, eles vão se voltar contra você. Deixe disso, pai. Você não me impressiona. Não quero impressioná-la. Quero que você sinta o meu amor e desperte o amor que há dentro de você. O meu amor não toca o seu coração. Gisele começou a chorar descontrolada. Encarou o pai, pensou em abraçá-lo,
mas havia tanta luz emanada de seu corpo fluídico que ela se sentiu ofuscada e recuou. Você foi a única pessoa no mundo que me amou de verdade, porque teve que me abandonar. Se estivesse ao meu lado, talvez nada disso tivesse acontecido. Não tente fugir das suas responsabilidades. Não fui eu que a obriguei a enveredar pelo espinhoso caminho do mal. Nem eu, foi o destino. O destino, minha filha, somos nós que fazemos, de acordo com aquilo que desejamos e em que acreditamos, e você pode mudar o seu. Não posso. Retrucou em lágrimas, começando a lhe dar razão. Já estou condenada. Quem a condenou? Ela não respondeu. Você mesma. É você mesma quem está se condenando, porque sua alma tem consciência da gravidade de seus atos, mas não precisa ser assim. Você pode endireitar a sua vida e deixar de lado essas práticas nefastas. Não, pai. Estou por demais comprometida com as trevas para almejar a luz. Não tem que ser assim, Gisele, acredite. Ninguém se compromete a esse ponto com as trevas. Se você demonstrar um arrependimento sincero e se voltar para Deus com o seu coração, as trevas não terão forças contra você. Deus? Não quero nada com Deus, nem Ele comigo. Não fale assim. Deus nos ama a todos com igualdade. Duvido. Deus jamais amaria uma criatura sórdida feito eu. Se já tem consciência de sua sordidez, por que não se propõe a mudar? Renuncie a essa vida de prazeres e abra o seu coração para as verdades do Espírito. Não posso. Não quero. Se mudar significa renunciar, muito obrigada. Estou feliz do jeito que estou e esteja certo de que os espíritos que me auxiliam não permitirão que nenhum mal me aconteça. Ao contrário de você e do seu Deus, que nunca estão presentes quando preciso. Virou-lhe as costas furiosa e retornou ao corpo, que estremeceu levemente no sono, e Gisele despertou suando frio. Coração descompassado, levantou-se e foi beber água. Ainda podia sentir a presença do pai a olhá-la entristecido. Gisele apanhou a água e bebeu sofregamente. De repente fixou os olhos num pequeno ponto luminoso perto de sua cama e deixou o copo cair ao chão, nem sentindo a ponta dos cacos que voavam sobre seus pés. Do outro lado do quarto, uma claridade foi se formando, e Gisele viu nitidamente a figura paterna, semblante triste, envolto num halo de luz, e balançou a cabeça e voltou-lhe as costas, sumindo pela parede. Atrás dele, um rastro de luminosidade foi se esvanecendo no ar. Aturdida, Gisele correu em sua direção, tarde demais. A imagem já havia subido por completo, e apenas o que restou foi a parede fria de pedra. Aos prantos, Gisele fechou as mãos e começou a dar murros na parede, ao mesmo tempo em que desabafava sentida. Pai, pai, não me deixe. Por favor, pai, perdoe-me, perdoe-me. A voz foi morrendo na garganta, e Gisele deslizou até o chão, corpo sacudido pelos soluços, até novamente adormecer, encostada na parede, e esquecer o sono e a oportunidade que o pai tão amorosamente lhe oferecera. Capítulo 16. Quando Lucena chegou à abadia naquela noite, encontrou Miguel acabrunhado e triste, mal conseguindo levantar os olhos para encará-la. O que foi que houve? Indagou ela preocupada. Após alguns breves minutos de silêncio, Miguel fitou-a com profunda tristeza e deixou escapar num desabafo. É o seu pai. Está morto? Ainda não, mas não tarda. Meu Deus, padre, o que foi que aconteceu? Foi difícil obter-lhe a confissão, mas Esteban finalmente conseguiu. Seu pai já nem raciocina mais direito, fala coisas sem nexo. Acho que sua mente já não funciona direito, após sucessivas sessões de tortura da gota. Lucena começou a chorar descontrolada, atirando-se nos braços de Miguel. Naquele momento, a compaixão do padre foi genuína, e ele afagou seus cabelos, sentindo-se inebriado pelo seu perfume. Como a desejava mais do que isso, sentia que já amava, e pensando melhor, talvez a morte de Dom Fernão fosse até providencial. Sozinha no mundo e sem dinheiro, Lucena precisaria de um protetor, e ele poderia então tomá-la livremente por amante. Oh, padre, padre, preciso vê-lo. Você não deve. Ele está condenado. Sua morte é questão de horas. Por quê? O que foi feito dele onde está? Com imenso pesar, Miguel abaixou o tom de voz e sussurrou com uma certa vergonha. Esteban o colocou na Virgem. Seu pai está fraco demais para comparecer ao auto de fé e acabaria morto antes da hora. O que poderia estragar o espetáculo
e provocar uma comoção na turba sedenta de sangue. Lucena levou as mãos aos ouvidos, tentando não escutar aquelas atrocidades. Podia imaginar o suflício de seu pai, do interior daquela máquina, o que lhe causou um pranto sofrido e angustiado. Padre Miguel, por favor, preciso vê-lo, suplicou em lágrimas. Não, Lucena, poupe-se desse sofrimento. Mas ele é meu pai. Preciso vê-lo ao menos uma vez antes de sua morte. Não há meios de vê-lo. Ele está enclausurado dentro da Virgem, e mesmo que isso fosse possível, provavelmente ele não poderá mais reconhecê-la. Mesmo assim, por favor, padre, não me negue isso. Farei o que você quiser, mas por favor, leve-me até meu pai. Miguel suspirou profundamente. Apanhou a capa e saiu com Lucena pelo corredor às escuras, em direção às masmorras, que ficavam no prédio do tribunal, contíguo à abadia. O ar era extremamente pesado e fétido, e Lucena sentiu-se mal. Parecia-lhe pior do que da outra vez que ali estivera. A um sinal de Miguel, o carcereiro abriu a pesada porta da masmorra e eles entraram. Passaram entre os vários supliciados, presos aos mais variados instrumentos de tortura, até que alcançaram a Virgem. Ao ver o estranho sarcófago, Lucena engoliu em seco. Não havia nenhuma fenda por onde pudesse ver o seu interior, mas ela notou o filete de sangue que escorria pelas frestas abaixo. Mal contendo o pranto, aproximou-se do sarcófago e ajoelhou-se diante dele, tocando-o de leve com as mãos. Pai, sussurrou num soluço angustiado. Não conseguiu dizer mais nada. O pranto a consumiu totalmente, e Lucena pensou que fosse desmaiar. Por cerca de 10 minutos permaneceu ali, agarrada ao sarcófago macabro, até que escutou uma tênue voz vinda de seu interior. Não era propriamente uma voz, mas um gemido agonizante, um murmúrio de lágrimas, e ela percebeu que o pai chorava. Ainda vivia, mas pela fraqueza daqueles soluços, tinha certeza de que não por muito tempo. Pai, continuou Lucena, a voz vibrante de ódio e revolta. Eu juro, pai, vou vingar a sua morte. Sei quem é Gisele. Ela não escapará, nem ela, nem Monsenhor Navarro. Vou vingá-lo, pai. A você e a Blanca. Dom Fernão, em seus derradeiros momentos de vida, conseguiu escutar as últimas palavras de Lucena, que poucos instantes depois ouviu seu estertor de morte. Em seguida, silêncio. Lucena bateu de leve no sarcófago, mas nenhum som veio de seu interior. Ainda agarrada a ele, redobrou o pranto, até que foi amparada por Miguel, que a muito custo conseguiu arrancá-la dali. Venha, Lucena, chamou ele com piedade. Vamos embora daqui. Ele já não pode mais ouvi-la. Quase desfalecida, Lucena saiu apoiada nos braços de Miguel. O padre chamou uma carruagem e levou-a para casa. Entregou aos cuidados de Consuelo e voltou para a abadia. Na mesma hora ela adormeceu. Havia sido tomada por profunda exaustão e por imenso desgaste emocional em razão dos últimos acontecimentos. No dia seguinte, acordou com Consuelo ao seu lado, chorando e gesticulando sem parar. Aos poucos, retornando do sono, Lucena ergueu-se na cama e indagou o que estava acontecendo. « Oh, senhorita! » respondeu a criada, completamente transtornada. « Estão em os homens de Monsenhor Navarro. Querem tomar a casa. » « Tomar a casa? Como assim? » Disseram que a senhorita tem 24 horas para sair, levando apenas os seus pertences pessoais. Tem que deixar os móveis, a louça, a prataria. Rapidamente, Lucena levantou-se e jogou uma capa sobre os ombros, saindo para a sala. « Mas o que está acontecendo aqui? » perguntou furiosa. « Como ousam? » Senhorita, falou um dos soldados. São ordens de Monsenhor Navarro. A senhorita tem 24 horas para desocupar a casa, levando apenas seus pertences pessoais, ou então seremos obrigadas a despejá-la. Despejar-me como? Para onde é que irei? O soldado deu de ombros e lhe entregou um pergaminho, que ela desenrolou e pôs-se a ler avidamente. Por aquele documento, todas as propriedades de Dom Fernão passavam agora ao poder da igreja, inclusive a casa em que ela sempre vivera. O homem aguardou até que ela terminasse de ler tudo, certificando-se de que compreendera bem, fez sinal para os demais e, com gestos bruscos, virou-lhe as costas e se foi. « Oh, senhorita! » lamuriou-se Consuelo. « O que faremos agora? » Lucena nem ouviu o que a outra dizia. Voltou para o quarto e vestiu-se apressada, saindo em desabalada carreira para a abadia.
Foi informada de que Padre Miguel estava no tribunal, em uma de suas sessões de tortura, e ela partiu para lá às pressas. Atravessou os corredores sem se importar com as pessoas, muitas das quais tentavam impedi-la, e foi direto para a masmorra, cujo caminho já conhecia muito bem. À entrada, um soldado a deteve, falando-lhe rudemente: "Onde pensa que vai, senhorita? Não pode entrar sem autorização. Deixe-me passar. Preciso falar com o Padre Miguel. Exijo vê-lo agora." O homem segurava pelo braço e estava mesmo disposto a expulsá-la dali, mas Miguel apareceu subitamente. Assim que o viu, ela começou a esbravejar. "Miserável cretino, pensei que fosse meu amigo." O soldado fez menção de que ia bater-lhe, mas a um gesto de Miguel, encolheu a mão e soltou seu braço. Sem alterar as feições, Miguel passou por ela e chamou baixinho: "Venha." Lucena seguiu em silêncio até que alcançaram o seu gabinete particular. "Sente-se", ordenou ele. A contragosto, Lucena acomodou-se na cadeira que ele lhe indicara. Sentado defronte a ela, Miguel cruzou as mãos sobre a boca e ficou a olhá-la, esperando que ela falasse algo. "Padre Miguel", começou ela, lutando para conter a raiva. "Pensei que quisesse me ajudar. E quero. No entanto, hoje fui despejada de minha casa. Monsenhor Navarro me deu um prazo de 24 horas para sair. Pensei que você fosse impedir isso." "Minha cara", lamentou-se o padre com profundo suspiro. "Se pudesse, creia-me, eu teria feito de muito bom grado, mas não tive como interferir na decisão de Esteban. O máximo que consegui foi uma prorrogação do prazo." "Uma prorrogação do prazo? Como assim?" "Esteban queria colocá-la para fora na mesma hora, apenas com a roupa do corpo. Consegui não só que ele lhe desse 24 horas, como também que lhe permitisse levar os seus pertences pessoais. Pode levar consigo roupas, joias, perfumes, o resto deve deixar." Lucena baixou os olhos e começou a chorar. Não sabia se de desespero ou de gratidão. "O que farei, Padre Miguel? Para onde é que irei? Não tenho mais ninguém no mundo." Após um longo silêncio de tortura, Miguel retomou a palavra. "Vou ajudá-la, criança, não se preocupe. Tenho uma propriedade aqui mesmo, nos arredores de Sevilha, num pequeno vilarejo chamado San Martín. Conhece?" Ela meneou a cabeça e ele prosseguiu: "Não faz mal. De qualquer sorte, é uma quinta grande e confortável, e lá você terá tudo de que necessita." "Poderei levar minha criada Consuelo?" "É claro que sim. Vá para casa, junte suas coisas e aguarde. Mandarei uma carruagem apanhá-las ainda hoje no final da tarde." "Obrigada, padre", disse ela, beijando-lhe o anel sacerdotal. Tudo estava caminhando conforme o desejado. Dom Fernão morrera e Lucena acabara mesmo caindo em suas mãos, tornando-se inteiramente dependente dele. Tinha certeza de que em breve tornar-se-iam amantes e planejariam juntos o fim de Gisele. Apenas uma coisa não lhe agradava: o ódio da moça por Esteban. O cardeal era seu amigo e apenas cumpria seu dever de ofício. Não agia movido por sentimentos pessoais contra quem quer que fosse. Ao contrário, orava com fervor, pedindo a Deus que livrasse as almas supliciadas da danação eterna. E conseguia. Cada vez que obtinha uma confissão, seguida da execução do condenado, Esteban tinha certeza de estar salvando a alma do infeliz. Não importava que enriquecesse com as expropriações, fazia parte do processo e eram apenas um detalhe dentro da grandeza que significava a salvação das almas dos pecadores. Miguel não podia permitir que Lucena voltasse sua vingança contra o amigo. Teria que convencê-la de que Esteban não fora responsável pela morte de seu pai, como não seria pela de Blanca, cuja execução era apenas questão de dias. A culpada de tudo fora Gisele. Para todos os efeitos, fora ela que seduzira Dom Fernão, com o único propósito de traí-lo e delatá-lo nas mesas inquisitoriais. Não seria difícil convencer Lucena. Miguel trataria de estimular nela o ódio pela meretriz, e tinha certeza de que os dois juntos conseguiriam ótimos resultados. Tudo correu conforme o planejado. Lucena mudou-se para a quinta de Miguel em San Martín, e na noite seguinte, o padre apareceu para ver como as coisas iam passando. E então, Lucena, como se sente? Melhor, padre, graças ao Senhor. Os dois estavam sozinhos na sala e Miguel aproveitou-se da ocasião para tentar se aproximar.
Envolveu-a num abraço delicado e pousou-lhe discreto beijo na testa. Na mesma hora ela ruborizou e abaixou os olhos, observando com aparente resignação. Veio cobrar a promessa que lhe fiz. Que promessa? Rebateu Miguel surpreso. Eu não disse que faria o que você quisesse se me levasse até meu pai? Ele se levantou indignado, as faces ardendo. Nem se lembrava mais do que ela havia dito e espantara-se com aquela pergunta. Assim você me ofende, Lucena. Não foi por outro motivo que ajudei, senão por uma sincera afeição. Contudo, se me julga vil ao ponto de aproveitar-me de sua dor para conseguir levá-la para o leito, não tenho mais nada que fazer aqui. Peço que me perdoe. Voltou-lhe as costas, coberto de genuína perplexidade. Estava realmente gostando de Lucena e somente queria possuí-la com seu consentimento. Queria que ela o desejasse também, não que se entregasse a ele por um dever de gratidão. Padre Miguel chamou ela antes que ele alcançasse a porta. Sou eu quem deve lhe pedir perdão. Não queria ofendê-lo, mas o Senhor há de convir que, diante de tantos acontecimentos funestos em minha vida, estou confusa e perdida. Não sei o que fazer. Começou a chorar de mansinho e Miguel correu em sua direção, abraçando-a com paixão. Buscou sua boca com furor e deu-lhe ardoroso beijo que ela correspondeu receosa. Estranhamente, aquele beijo lhe causou prazer e ela se sobressaltou ante seus próprios sentimentos. Padre, tornou em tom de desculpa. Sinto muito, não posso. Levou a mão aos lábios assustado, afastou-se dele rapidamente. Perdoe-me novamente, disse Miguel com compreensão. Só o quanto devo estar sofrendo, e seria muito egoísmo de minha parte pensar em amá-la depois de tudo. Demais disso, sei que é pura, e o momento não é o mais adequado para despojá-la de tanta inocência. Cada vez mais envergonhada, Lucena não ousava encará-lo. Dê-me um pouco de tempo, padre. Não precisa mais me chamar de padre. De hoje em diante, para você, sou apenas Miguel. Com um sorriso forçado, Lucena se despediu e padre Miguel entrou na carruagem tomado de profundo pesar. Lamentava imensamente o sofrimento de Lucena. Doía-lhe vê-la triste e desesperada, arrasada com a morte do pai. Contudo, algo de bom lhe sobrara de tudo aquilo. Ela ia ser dele, agora mais do que nunca. Tinha certeza de que Lucena acabaria por lhe pertencer. Quanto mais pensava nela, mais seu coração se comprimia. Miguel estava certo de que a amava. Não apenas a desejava, mas a amava cada dia mais, e por ela seria capaz das maiores loucuras. Menos trair seu amigo cardeal. Ele e Esteban eram amigos há muitos anos, e sua afeição por ele era também genuína. Esteban era como seu irmão, e ele jamais poderia trair um irmão. Tampouco poderia permitir que Lucena o fizesse. Daria um jeito de desviar-lhe a atenção de Esteban, concentrando-se em Gisele. Ela fora a única culpada. Esteban cumpria apenas o seu dever clerical, ao passo que Gisele era uma meretriz, interesseira e sem escrúpulos. Quando chegou à abadia, já era tarde e todos dormiam. Apenas um pequeno lume se deixava entrever pela porta do quarto de Esteban. Seguindo o impulso de seu coração, Miguel se aproximou e bateu. Poucos segundos depois, o próprio Esteban veio atender. Miguel? Exclamou surpreso. O que faz aqui a essa hora? Miguel passou por ele e foi sentar-se em sua cama, fitando-o com uma certa angústia. Como está Blanca? Por que o interesse? Gostaria de saber como está passando. Está quase confessando também. Creio que conseguiremos levá-la ao alto de fé. Padre Miguel inspirou profundamente e tornou em tom de confissão, sem prestar muita atenção às palavras do outro. Estou apaixonado por Lucena Lopes de Queiroz. Você o quê? Você ouviu. Apaixonei-me irremediavelmente pela filha de Dom Fernão. Você é um tolo, Miguel. Eu devia ter imaginado quando você veio a mim interceder por ela, mas pensei que seu interesse fosse apenas porque ela é ainda jovem. Também pensei que fosse, mas hoje tive certeza de que não. Estou mesmo apaixonado por Lucena e gostaria de lhe pedir que não a incomodasse. Não estou interessado nela, se é o que quer saber. Não tenho nada contra ela. Temo apenas que ela o esteja enganando. Enganando-me? Por que ela faria isso? Vingança. As pessoas são muito rancorosas. Miguel silenciou, lembrando-se das palavras de Lucena. Sabia que ela queria se vingar,
mas não acreditava que houvesse se ligado a ele apenas por esse motivo. Quando a beijara, ela parecera gostar e dera mostras de confusão. Não se preocupe com Lucena, considerou Miguel. Não permitirei que ela faça nada contra você. Não me preocupo. Lucena agora é apenas uma pobre moça abandonada, que nada pode contra ninguém, a não ser, é claro, que você esteja por trás de tudo. Miguel sentiu um calor subindo-lhe pelo rosto e, fitando o amigo profundamente, respondeu cheio de sinceridade. Nem de longe digo uma coisa dessas, sou seu amigo, e nada nem ninguém poderá me colocar contra você. Diz isso porque ainda não experimentou as artimanhas de uma mulher. Depois que se ver completamente envolvido por Lucena, veremos se não será capaz de tudo para satisfazê-la. Engana-se, Esteban, e vou provar isso. Lucena o odeia, é verdade. Que pessoa não odiaria o responsável pela morte de seu pai? Dom Fernão era um herege, mas era seu pai. É difícil para qualquer um aceitar isso. Contudo, com o tempo, Lucena deixará de odiá-lo, assim como passará a me amar. Eu estarei ao seu lado e farei com que ela acabe por compreendê-lo. Jamais permitirei que ela ou qualquer outra pessoa erga a mão contra você. A sinceridade na voz de Miguel o emocionou, e Esteban abraçou o amigo. Perdoe-me, eu não devia ter dito essas coisas. Foi apenas uma reação normal ante a revelação que você me fez. Dom Fernão foi um caso difícil e Gisele parou de falar abruptamente, fitando o amigo com uma certa desconfiança. Vocês não estão tramando nada contra Gisele, estão? Contra Gisele? Repetiu Miguel, tentando parecer natural. Por quê? Porque você não gosta dela. E Lucena tem todos os motivos para odiá-la também. É verdade. Sabemos o que Gisele fez, não é, meu amigo? Deixe Gisele em paz. Sei que você não gosta dela, mas ela nunca lhe fez nada e depois vou afastá-la de tudo isso. Posso saber como? Casando-a com Dom Solano Dias. Muito conveniente. Dom Solano Dias é um velho, não trará problemas, não é mesmo? O que importa isso? Quero afastar Gisele disso tudo de mim. Ela faz muitas bobagens, não pensa onde vai parar. Se é assim, por que não deixa que eu cuide dela, à minha maneira? Não posso, Gisele é como uma filha. Ela sempre foi sua amante. Como pode agora dizer que ela é como sua filha? Você não entende. Durante muitos anos, Gisele foi minha única amante. E tenho para com ela um sentimento especial, quero o seu bem. Ela sabe demais, Esteban, é perigosa. Não é. Gisele é confiável. Até quando? Até se envolver com o primeiro vagabundo e começar a sair por aí falando de você. Ainda que fizesse isso, que importa? Quem lhe dará ouvidos? Esteban não podia permitir que Gisele fosse apanhada. Faria o possível para mantê-la longe daquilo tudo. Ele sabia que Miguel a odiava, e agora, com o ódio de Lucena, os dois poderiam tramar alguma coisa contra ela. Se descobrissem, então, que Gisele e Ramon de Toledo estavam apaixonados, não queria nem pensar. O ódio de Lucena redobraria, e Miguel faria de tudo para facilitar sua vingança. Miguel, tornou Esteban em tom de quase súplica. Se você é meu amigo, como diz, escute o que lhe peço. Não faça nada contra Gisele. Assim como eu não farei contra a Lucena, é uma troca. Ela vai se casar e vai para Cádiz. Nunca mais iremos vê-la, por favor. O outro apenas balançou a cabeça. Cádiz era muito perto para se considerar que nunca mais a veriam. No fundo sentia pena de Esteban, mas algo dentro dele fazia com que odiasse Gisele cada vez mais. Não sabia o que fazer. Se por um lado seu ódio por ela era imenso, sua afeição pelo amigo também era sincera. E ainda havia Lucena. Mas Esteban não tinha nada contra ela, ao passo que Gisele... Não pense mais nisso, Esteban, finalizou Miguel. Farei o que for melhor para todos. A resposta de Miguel não o satisfez, mas Esteban não tinha mais o que dizer. Em seu íntimo, sabia que Gisele corria perigo, assim como sabia que se ela fosse presa e acusada, não haveria nada que ele pudesse fazer. Só o que lhe restava agora era rezar. Capítulo 17. O casamento de Gisele e Dom Solano Dias realizou-se dali a um mês. Foi uma cerimônia discreta e íntima, e contou com a presença de pouquíssimas pessoas, dentre as quais Esteban e seu sobrinho Diego. Gisele não parecia nada satisfeita. Solano era muito franzino e mais velho do que pensava. Esforçava-se para ser gentil e sorrir para os poucos convidados. Notou que Diego não tirava os olhos dela, sorrindo com ironia.
Em dado momento, aproximou-se dele e falou entre dentes. Posso saber o que é tão engraçado? Nada, respondeu de um jeito mordaz. É que vocês formam um lindo casal, o velho decrépito e a meretriz do inquisidor. Indignada, Gisele ergueu a mão para esbofeteá-lo, mas Diego a segurou no ar. Os olhos nos olhos, falou sem alterar o tom de voz. Não faça isso, querida. Posso gostar e querer me tornar um de seus amantes também. Ela puxou o braço, cada vez mais indignada. Jamais havia visto homem mais atrevido e arrogante, mas Solano chegou e ela não pôde responder-lhe nada. No dia seguinte partiriam para Cádiz, onde importantes negócios aguardavam seu marido. A noite de núpcias para Solano foi coroada de êxito e paixão, ao passo que para Gisele foi aborrecida e até meio indigesta. Com gestos maquinais cumpriu seu papel de esposa e esperou até que ele se satisfizesse, dando graças a Deus quando ele adormeceu ao seu lado. Gisele virou o rosto para a parede, tentando ocultar a cara de nojo, e pensou em Ramon. Como lhe doía aquela separação. Tudo fora acertado. Ramon e Manuela ficariam tomando conta da taverna, e de vez em quando ele iria a Cádiz, onde ela daria um jeito de se encontrar com ele. Sabia que seu marido era um poderoso navegador, dono de invejável frota que empreendia intensa atividade comercial na costa africana. Essa profissão lhe demandava bastante tempo, pois eram muitos os navios e contratos que tinha que administrar, o que acabara por torná-lo um homem incrivelmente rico. No dia seguinte, quando Gisele despertou, Solano já não estava mais ao seu lado. Já passava das 9 horas quando ela se levantou e chamou Belinda, que ajudou a se aprontar para a viagem. Levaram uma das escravas, ficando a outra para tomar conta da casa e de Ramon. Assim que desceu as escadas, encontrou o marido, que lhe deu um beijo na bochecha e falou gentil. Apresse-se, minha querida. O sol já vai alto e não quero pegar muito calor na estrada. Com um sorriso forçado, Gisele terminou de beber um copo de leite, apanhou um pedaço de pão de centeio e saiu apressada, dirigindo-se para a carruagem. Entrou esbaforida, desacostumada daquelas roupas luxuosas, e sentou-se no banco de frente para Solano. Foi só então que percebeu alguém ao seu lado, rindo para ela com ar debochado. Diego! Exclamou aturdido. O que faz aqui? Perdoe-me, querida. Apressou-se Solano em dizer. Convidei Diego para passar uns dias em nossa casa, se não se importa. Não sabia que vocês eram amigos, tornou acabrunhada. O tio de Diego e eu somos amigos de longa data. Vi Diego nascer, não é, meu rapaz? Ele assentiu sem tirar os olhos debochados de Gisele. E depois, creio que lhes fará bem. Preciso fazer algumas viagens e um homem em casa será bom para defendê-las. Defendê-las de quem? A você e a Rúbia, minha filha. Não sabia que tinha uma filha. Vem, tenho sim. Vai gostar de Rúbia, é uma boa moça. Quando chegaram ao castelo de Dom Solano, Gisele ficou deveras impressionada com seu tamanho. Quando a carruagem entrou no pátio principal, uma moça já os aguardava sorridente, e ela imaginou que seria a tal de Rúbia. Solano desceu na frente, seguido por Gisele e Diego. A moça abraçou o pai e o rapaz, a quem já parecia conhecer de longa data, e depois voltou-se para ela. E você deve ser Gisele, disse com um sorriso encantador, estendendo a mão para ela. Gisele apertou-lhe a mão e sorriu de volta, e uma natural simpatia fluiu entre elas. Muito prazer, respondeu Gisele. Espero que goste daqui. Sei que é diferente de Sevilha, ainda mais porque vivemos num castelo afastado, mas é divertido, você vai ver. Rúbia toca harpa como ninguém, elogiou Diego. Diego está exagerando. Não está não, concordou Solano. Nunca vi mãos mais doces. Solano beijou-lhe as mãos e Gisele percebeu quanto pai e filha se gostavam. Entraram no castelo. Era uma beleza e Gisele ficou cada vez mais impressionada. Solano chamou os criados e deu-lhes ordens para que levassem os baús de Gisele para os seus aposentos. E ela ficou ainda mais deslumbrada. Teria um quarto só para ela, perto do de Rúbia, o que a deixou satisfeita. O castelo era muito diferente de sua casa. Embora vivesse numa mansão confortável, não tinha o luxo e a beleza que havia ali. Ainda assim, sentiu saudades do lar. Esperava que Belita cuidasse bem de tudo e que Ramon não levasse ninguém para lá. Dali a 2 dias, Solano partiu em viagem pela costa africana.
e Gisele até que se sentiu satisfeita. Ao menos não precisaria mais dormir com aquele velho. Pensou em mandar um recado para Ramon e vê-la, mas achou que não seria prudente. Eles haviam combinado esperar um mês até tornarem a se encontrar. A vida no castelo mostrou-se pacata demais para Gisele, acostumada ao barulho e agitação da taverna em Sevilha. Além disso, era obrigada a ouvir os gracejos de Diego e suas observações infames, o que lhe causava indisfarçável desdém. Rúbia, contudo, parecia gostar do rapaz, e Gisele pôde perceber uma certa cumplicidade entre eles, o que a fez pensar se não seriam amantes. Você e Diego são muito amigos, não é, Rúbia? Indagou Gisele displicentemente, enquanto passeavam a cavalo pela campina perto do castelo. Rúbia levantou os olhos para ela e sorriu, ao mesmo tempo em que respondia com graça. Muito amigos. Diego vem nos visitar constantemente. Confesso que fiquei surpresa com essa amizade. Monsenhor Navarro nunca lhe disse nada? Sentindo seu constrangimento, Rúbia tranquilizou. Não se preocupe. Entre mim e meu pai não existem segredos. Seria muito bem porque se casou com ele. Gisele corou e abaixou a cabeça, surpresa com as palavras de Rúbia. Não se importa, tornou em tom hesitante. Porque deveria? Meu pai é muito grato ao Monsenhor Navarro. Deve-lhe muitos favores. Isso não incomoda esse jogo de interesses? O que é a vida, senão um eterno jogo de interesses? As coisas são assim mesmo, Gisele. Um dia eu lhe sirvo, no outro é você que me serve. Gisele limitou-se a assinar com a cabeça e virou-se para o outro lado, enquanto os cavalos marchavam lentamente lado a lado. Em dado momento, voltou a encarar Rúbia e prosseguiu. Você desconversou e acabou não me falando sobre Diego. O que quer saber? Nada exatamente. Como disse, fiquei surpresa com tanta amizade, pois não devia. Meu pai é amigo da família Navarro há muitos anos. Abafou um risinho e continuou. Queria até se casar com Marieta, irmã de Monsenhor. Não diga. E por que não se casou? Naquela época, meu pai não tinha nada. Era um jovem pobretão e os pais dela não permitiram o casamento. Ainda assim, foram muito apaixonados e chegaram a manter um romance. Quando o pai dela descobriu, obrigou a se casar com outro. Sério? É por isso que o Diego é tão seu amigo. Diego é meu irmão. Gisele puxou a rédea do cavalo, fazendo-o estacar bruscamente. Diego é seu irmão? Repetiu atônita. Por que o espanto? Meu Deus, jamais poderia imaginar uma coisa dessas. Para você ver, meu pai e a mãe dele tiveram uma única noite de amor, e foi quando conceberam Diego. E o marido de Marieta sabia? Saber não sabia. Ninguém nunca soube de verdade, a não ser meu pai, é claro, que revelou suas dúvidas a Monsenhor Navarro. Monsenhor foi ter com a irmã e ela acabou confessando tudo. Mas que história interessante. É sim. Depois do casamento de Marieta, meu pai jurou que iria se tornar um homem rico. Ingressou na guerra pela conquista da Espanha e lutou por terras e dinheiro. Ajudou a expulsar os muçulmanos de nosso reino, o que lhe valeu muito ouro e um título. Quando achou que já possuía bastante, voltou para casa, mas Marieta, agora casada com outro, não podia mais ser dele. Assim, acabou casando-se com minha mãe e eu nasci, quando Diego já contava 8 anos. E sua mãe, Rúbia, morreu há muito tempo? Há pouco mais de 3 anos, porque seu pai não se casou com Marieta depois. O marido de Marieta morreu no ano passado. E Diego, que diz de tudo isto? Diego soube da verdade logo depois que minha mãe morreu. Ele nunca se deu bem com o pai, marido de Marieta. Talvez ele desconfiasse da verdade, por isso não se incomodava com os longos períodos que Diego passava aqui. Através de Monsenhor Navarro, Diego foi introduzido em nossa família assim que eu nasci, a fim de que meu pai também pudesse acompanhar o seu crescimento. Esse envolvimento foi se acentuando, mas meu pai nunca disse nada a Diego, até minha mãe morrer. Creio que não queria magoá-la. Por isso Diego é tão sarcástico. Seu pai, antes de morrer, pôs um gravame nos bens, e Diego só poderá dispor deles quando a mãe morrer. Ele ficou furioso. Chegaram de volta ao castelo e o cavalariço veio apanhar os cavalos. Diego estava adormecido no terraço, tendo ao lado uma taça e uma garrafa de vinho vazia. Gisele ficou olhando. Efetivamente era um homem bonito. Se ela não estivesse tão apaixonada por Ramon, talvez se interessasse por ele, mas não trairia Ramon por nada no mundo. Capítulo 18. Desde que Gisele partira, a vida de Ramon parecia haver perdido o sentido. Passava os dias na taverna,
fazendo contas e cuidando das despesas e dos fornecedores. Depois ia para casa, altas horas da madrugada, e só reaparecia por volta do meio-dia. Aquela rotina já o estava cansando, e ele mal via a hora de ter Gisela em seus braços novamente. Havia Manuela. Ela era uma moça alegre e cativante, além de extremamente linda. Ramon pensou que seria muito fácil amar Manuela se já não estivesse tão apaixonado por Gisele. Manuela tinha consciência de sua beleza e sabia que chamava sua atenção. Por isso vivia a insinuar-se para ele, tentando levá-lo para a cama. Mas Ramon não cedia. Por mais que se sentisse tentado, a lembrança de Gisele dissipava qualquer desejo que pudesse sentir por outra mulher. Ele estava sentado a um canto, calmamente bebericando uma caneca de vinho, enquanto Manuela dançava sobre uma mesa colocada no centro do salão. Ao seu redor, os homens aplaudiam e deliravam, alguns até atirando-lhe algumas moedas. Ela parecia gostar daquilo, porque quanto mais eles batiam palmas, mais sensualmente ela se remexia, deixando as pernas à mostra até a altura dos joelhos, como Gisele costumava fazer. Quando encerrou seu número, desceu da mesa e foi sentar-se junto a Ramon, pedindo a Frances uma caneca de vinho para ela também. — O que há, Ramon? Perguntou ela, roçando a coxa na dele. — Parece triste, está com saudade? Você sabe que sim. Por que não deixa que eu o ajude? Falou em tom sensual, alisando sua mão com a ponta do dedo. Instintivamente, Ramon puxou a mão e fitou-a com ar de reprovação. — Não faça isso, Manuela. Gisele não vai gostar. Gisele não está aqui. Ainda assim eu a amo e é só ela que eu desejo. Ela deu de ombros e acrescentou com desdém. — Que pena. Podia fazê-lo muito feliz. Agradeço, mas não precisa. Ela não disse nada. Levantou-se lentamente e foi caminhando pelos meios das mesas, requebrando as ancas ao passar por entre os homens. Alguns a beliscavam, e ela ria com vontade. Aquilo deixava Ramon contrariado. No fundo sentia-se provocado também, mas não podia aceitar ou admitir isso, ainda mais porque sabia que seu coração estava preso ao de Gisele, por mais que inconscientemente ansiasse pelo corpo de Manuela. Ao mesmo tempo, Lucena também não conciliava o sono. Pensava em Gisele e em Ramon. Ainda não sabia que os dois haviam se tornado amantes, mas o ex-noivo também estava nos seus planos de vingança. Há muito não tinha notícias de Ramon. Soubera que ele perdera tudo, mas não fazia ideia de seu paradeiro e nem de longe desconfiava que ele estivesse vivendo na casa de Gisele. Gisele havia se casado e partira para Cádiz, e não havia motivos para ir à sua casa ou à taverna. Depois que Consuelo lhe serviu o jantar, ela se levantou e foi para o quarto. Acendeu uma vela e pousou-a sobre o criado mudo, e foi apanhar um livro para ler. Precisava ocupar a cabeça ou enlouqueceria. Por volta das 9 horas da noite, alguém veio bater à sua porta e ela ouviu quando Consuelo foi abrir. Pouco depois, soaram batidas na porta de seu quarto, e ela perguntou com fingida sonolência: — Quem é? — Sou eu, respondeu a voz num sussurro abafado. — Miguel. Ela ergueu o corpo na cama e ajeitou os cabelos antes de responder. — Pode entrar. A porta se abriu lentamente e Miguel entrou, trazendo na mão um pequeno círio. Aproximou-se da cama de Lucena, colocou a vela ao lado da outra sobre a mesinha e sentou-se junto a ela. — Já ia dormir? Ela assentiu e ele desculpou-se. — Lamento, Lucena. Não sabia que se recolhia cedo. — Não é cedo, Miguel. Já são quase 10 horas. Ele abaixou os olhos confuso. Não sabia o que dizer. Estava apaixonado por ela, não pensava em outra coisa. Ela, por sua vez, convidava-o com o olhar. Ele ergueu os olhos para ela e não conseguiu se conter. Tomou-a nos braços e beijou ardentemente. Em poucos minutos, já estavam despidos e se amando. E Miguel sentiu imensa frustração ao constatar que Lucena já não era mais virgem. Quem foi que lhe fez isso? Perguntou entre dentes. Qual foi o cachorro que ousou macular a sua honra? Assustada, Lucena não respondeu. Tinha medo de que Miguel a mandasse embora. Se assim o fizesse, para onde é que iria e o que seria dela? Miguel, balbuciou envergonhada, perdoe-me. Quem foi, Lucena, que ousou tocá-la antes de mim? Sem coragem de encará-lo, ela apertou o lençol entre as mãos e respondeu com voz sumida. Antes disso tudo acontecer, eu fui noiva. Noiva de quem? Por que não me disse antes? Tive medo de que me deixasse. Ele se levantou bruscamente e começou a se vestir, ao mesmo tempo em que a ia recriminando.
Enganei-me ao seu respeito, Lucena. Pensei que fosse pura, mas agora vejo que é tão ordinária quanto Gisele. Não diga isso, Miguel, não é verdade. Gisele é uma meretriz. Eu me entreguei por amor porque fui enganada. Lucena chorava descontrolada e tentou agarrar-se ao padre, mas ele a empurrou para o chão e desvencilhou-se de seus braços. Sua cadela, vociferou, afaste-se de mim. Por favor, ouça-me. Não tive culpa do que aconteceu. Eu que mais quero é me vingar do homem que me desonrou. Quem é ele? Responda-me, vamos, tenho o direito de saber. Seu nome é Ramon de Toledo. Aquele boa-vida, vagabundo egoísta? Ora, Lucena, francamente, Ramon de Toledo é um irresponsável que dilapidou a fortuna da família em poucos anos. Como pôde se envolver com ele? Vendo-a jogada sobre a cama, rosto lívido, olhos inchados de tanto chorar, o coração de Miguel se apertou. Apesar de tudo, ela lhe parecia tão indefesa. Ele me enganou, iludiu-me com falsas promessas de amor. Nós estávamos noivos, íamos nos casar, e ele prometeu que nunca me deixaria. No impulso impensado, entreguei-me a ele, certa de que nosso casamento me restabeleceria a honra perdida. Mas não foi o que aconteceu. Em pouco tempo, Ramon veio me procurar e rompeu o noivado. Por quê? Ele nunca me disse. Falou que não me amava, mas eu tenho certeza de que se envolveu com outra mulher. Porque outro motivo me abandonaria às vésperas do casamento. Porque já tinha conseguido o que queria. Oh, Miguel, não seja cruel, não tive culpa. Meu pai havia até marcado a data do casamento. Como poderia imaginar que ele fosse me abandonar de forma tão vil? Cachorro! Ele bem merecia morrer. É o que penso também. Contudo, não sei por onde anda. Desde que me abandonou, nunca mais ouvi falar dele. Nem sei se está em Sevilha. Ele a fitou enternecido, e a raiva foi cedendo lugar ao compasso de seu coração. Lucena, tornou com voz subitamente doce, tenha calma, não se desespere, estou aqui e vou ajudá-la. Ela ergueu os olhos confusos e balbuciou entre lágrimas. Não está mais zangado? Como poderia estar zangado com ela se já amava loucamente? Ficara decepcionado, era verdade, mas não podia mais viver sem ela. Aproximou-se dela e tomou-lhe as mãos entre as suas. Minha querida, disse emocionado, peço que me perdoe. Por um momento deixei-me levar pela frustração de não ter sido o primeiro e único homem em sua vida. Mas isso não é suficiente para afastar-me de você, pois que já amo mais do que a minha própria vida. Não tema, nada me fará afastar-me de você. Quanto a seu ex-noivo, fique descansada. Darei um jeito de descobrir o seu paradeiro e enviá-lo para a morte. Ele vai se arrepender amargamente pelo mal que ele fez um dia e pela humilhação que está fazendo passar. Lucena chorou agradecida, agarrada às mãos de Miguel. Também gostava dele, o que fez aumentar ainda mais o seu desejo de vingança. Ramon lhe roubara a virtude e a vida, mas não perdia por esperar. Mais cedo ou mais tarde, Miguel o encontraria, e ela mesma escolheria o castigo que gostaria de lhe impingir. Capítulo 19. Um mês havia se passado, desde que Gisele se casara e, conforme o combinado, Ramon foi procurá-la. Belinda, que havia acompanhado em sua nova casa, facilitou a entrada de Ramon no castelo. Passava da meia-noite quando ele entrou em seus aposentos. Gisele o aguardava e atirou-se em seus braços logo que ele atravessou a porta. Meu querido, sussurrou entre beijos e lágrimas. Não aguentava mais de tanta saudade. Ele a abraçou com ternura, inebriado com o perfume de seus cabelos. Também senti muito a sua falta. Calaram-se com um beijo e se entregaram ao amor. Depois de saciados, permaneceram abraçados, aquecidos pelo calor de seus corpos, sentindo o quanto se amavam. Ramon ia beijando-lhe os cabelos enquanto dizia: ama demais, Gisele. Não paro de pensar em você. Não consigo nem dormir direito. Tenha calma. Daqui a 1 ano ou 2, creio que as coisas estarão resolvidas. Padre Miguel estará se ocupando de outras coisas e já terá nos esquecido. Será? E seu marido? Acha que a deixará partir? Você está casado e isso é um compromisso para toda a vida. Mas não depois da morte. Ou já se esqueceu de nosso plano? Que plano? Não se lembra? Você disse que daríamos um jeito nele. Ramon pigarreou pouco à vontade e considerou. Não sei se quero fazer isso, não sou assassino. Ora, mais que nobre. Só que a ideia foi sua. Não é bem assim. Você sugeriu que o matássemos.
Pode não ter falado abertamente, mas eu compreendi muito bem o que quis dizer. Eu sei, mas falei isso sem pensar no momento de insensatez. Não poderia levar isso adiante. Como lhe disse, não sou um assassino. Isso não importa. Não estou disposta a viver para sempre com o velho. Se não quer me ajudar a matá-lo, tanto faz, farei tudo sozinha. Como? Ainda não sei, mas quando chegar a hora vou saber. O único problema é que não herdarei nada, porque ele não é rico. É muito rico. Só que tem uma filha legítima e um filho bastardo, que pode vir a criar problemas mais tarde. Deixe para lá, Gisele. Não precisamos desse dinheiro mesmo, temos a taverna. E eu tenho um pequeno tesouro guardado. Um tesouro onde? Em minha casa. Mas você nunca me disse nada? Estou dizendo agora. E digo porque confio em você como jamais confiei em outra pessoa. Vou lhe contar onde está escondido, para que você possa usá-lo se precisar. Ela fitou seu rosto espantado e continuou. Está no porão no canto esquerdo de quem entra, enterrado sob uma pesada estante de livros de magia. Sabe qual é? Ele assentiu. Quando arrastar a estante, você vai notar um mosaico de pedras no chão. Arranque-a do meio e cave um pouco. Logo irá ver um pequeno baú. Dentro dele, encontrará uma pequena fortuna em pérolas e pedras preciosas, rubis, esmeraldas, diamantes, tudo o que consegui juntar em 15 anos de dedicação a Esteban. E o que faço com tanta riqueza? Nada. Como lhe disse, use-a se precisar, mas cuidado, não vá gastar tudo. Esse tesouro é a nossa segurança de um futuro feliz. Depois que tudo estiver esquecido e que Solano morrer, vamos precisar. Não vou entrar em nenhuma briga por herança. Quero voltar para minha casa e levar uma vida tranquila ao seu lado. Talvez até possamos nos casar depois. Está certo, Gisele, não se preocupe. Pode confiar em mim. Do jeito que a amo, ficaria ao seu lado mesmo que fosse para mendigar pelas ruas de Sevilha. Ela o abraçou apertado e mudou de assunto. E Manuela, como vai? Bem, porque pergunta. É natural que me interesse por quem trabalha para mim, não acha? Não vai perguntar por Sanches? Ele também trabalha para você. Ela deu uma gargalhada e tornou irônica. Não seja debochado, Ramon. Sanches não me preocupa. E Manuela preocupa? Você sabe que sim. Pensa que não noto o jeito como a olha? Manuela é uma menina. Manuela é uma mulher. E você sabe disso tão bem quanto eu, não sabe? Ele não respondeu. Não pense que só porque estou longe, você poderá fazer o que quiser. Se souber que você e Manuela andaram tendo alguma coisa, vão se arrepender. Mas o que é isso agora, Gisele? Por que esse ciúme? Já não disse que você é a única mulher que eu amo? Estreitou-a com volúpia e beijou-a com ardor, chamando-a novamente para o amor. Não queria falar de Manuela. Ela estava tentando seduzi-lo de todas as maneiras, mas ele não queria que Gisele desconfiasse. Se ela descobrisse, mandaria a moça embora, e Manuela não tinha para onde ir. Gisele esqueceu-se dela, perdida nos braços de Ramon. Já quase ao amanhecer, Belinda veio buscá-lo e levou de volta à estrada em segurança. Com promessas de amor, Ramon partiu para voltar dali um mês. Quando Gisele acordou bem tarde naquele dia, Rúbia não estava em casa. Havia saído para um passeio e não quis despertá-la, deixando que dormisse o quanto quisesse. Boas tardes, disse Diego ironicamente logo que a viu desapontar no alto da escada. Onde está Rúbia? Indagou Gisele, ignorando seu sarcasmo. Rúbia saiu para um passeio. Ao contrário de você, não tem motivos para dormir até tarde. Gisele o fitou desconfiada. Será que ele sabia de alguma coisa? Você não tem nada com a minha vida. Durma até a hora que eu quiser. Oh, sim. Principalmente após uma noite de excessos, não é? Porque não me deixa em paz, Diego. O que foi que fiz a você? A mim nada. Mas a Dom Solano, o que quer dizer? Diego se aproximou e encostou seu corpo contra a parede. Aproximando-se bem do rosto dela, quase tocando-lhe os lábios, afirmou: sei que havia um homem em seu quarto esta noite, e com certeza não era seu marido. Ela enrusbeceu imediatamente e desferiu-lhe sonora bofetada no rosto, acrescentando entre dentes: canalha, não sou eu que estou traindo ninguém. Gisele tentou fugir, mas ele a segurou pelo braço e tornou a encostá-la na parede. Não precisa fugir de mim, Gisele, sou seu amigo. O que você quer de mim? Se pensa que vou me deitar com você em troca do seu silêncio, está muito enganado. Pode ir correndo contar tudo a Dom Solano. Ora, mas o que é isso? Por quem me toma? Por algum covarde?
Não vou me aproveitar de sua, digamos, fraqueza para dormir com você. Não estou interessado. Não? Não por enquanto. Mais tarde, não sei, talvez. Você me agrada, mas no momento, não sei se seria oportuno. É que gosto de outra, sabe? Cachorro! Vociferou Gisele cada vez mais indignada. Você não vale nada. Não sou muito diferente de você, não é mesmo? Gisele se desvencilhou dele e correu para a porta, no mesmo instante em que Rúbia vinha chegando. Gisele espantou-se. O que foi que houve? Está lívida feito uma cera. Diego, o que foi que disse a ela? Nada, irmãzinha. Gisele está um tanto quanto nervosa, creio que não passou bem a noite. Sem dizer mais nada, Diego passou por elas feito uma bala e sumiu no interior do castelo. Não deixe que Diego atormente Gisele. Ele é um bom rapaz, apesar de um pouco doidivanas. Está com raiva porque a mãe não lhe quer mais dar dinheiro e Monsenhor Navarro mandou para cá para criar juízo. Ele é insuportável, nem tanto. Com o tempo vai ver que pode se tornar bastante agradável. Alguma coisa no tom de voz de Rúbia impressionou. Seria simples admiração fraterna ou havia algo nas entrelinhas que ela não conseguia ver, mas não podia ser. Ela lhe dissera que eles eram irmãos, não poderiam estar envolvidos. Ou será que podiam? Rúbia, falou Gisele com uma certa hesitação. O que é entre você e Diego? Entre mim e Diego nada. Mas que ideia? Nós somos irmãos, não se lembra? Entre irmãos não pode haver nada além de uma afeição pura e fraterna. Ela frisou demais aquele não pode, o que deixou Gisele deveras cismada. Daquele dia em diante, passou a observar mais aqueles dois. Havia entre eles uma cumplicidade genuína. Viviam-se esbarrando, se abraçando, sussurrando pelos cantos. Era realmente muito estranho. Com o passar do tempo vieram as intimidades e Gisele estava certa de que havia mesmo algo entre eles. Embora não se beijassem ou se tocassem de maneira ostensiva, seus gestos eram por demais reveladores para que Gisele não ficasse desconfiada. Não disse nada, porém, não era problema dela. Se Rúbia e Diego eram amantes, ela não tinha nada com isso. Só que gostava de Rúbia e tinha medo do que Solano poderia fazer se descobrisse. Sabe, Gisele, prosseguiu Rúbia com uma certa tristeza na voz. Quando Diego e eu descobrimos que éramos irmãos, já era tarde demais. Como assim? Isso foi há 3 anos, quando minha mãe morreu. Pode imaginar? Ele já era um homem feito e eu uma mocinha ingênua. Foi um choque para ambos. Gisele silenciou. Não queria se envolver naquela história, ainda mais porque Diego lhe dissera aquelas coisas. Talvez Rúbia ficasse com ciúmes e ela não queria desagradá-la. Gostava da moça sinceramente. Tinha como verdadeira amiga, talvez a única que fizera em toda a sua vida. Se ela resolvera se envolver com o irmão, Gisele não queria se intrometer. Já tinha problemas demais. Capítulo 20. A vida de Ramon corria perigo, mas ele nem de longe desconfiava. O próprio Esteban não sabia de nada. Mesmo Miguel, que desconhecia o romance entre Ramon e Gisele, não partilhara nada com o amigo. Sabia que Esteban não aprovava seu envolvimento com Lucena e queria fazer tudo sem precisar contar com sua ajuda. Esteban, porém, percebeu uma certa inquietação em Miguel. Ele continuava exercendo suas funções como sempre fizera, talvez até com mais dedicação, chegando mesmo a demonstrar certos requintes de crueldade com homens de reputação duvidosa, os lascivos, os devassos. As mocinhas já não o interessavam. Quando chamado para testar a virgindade das meninas, Miguel se desculpava, alegando cansaço, passando a vez para os carrascos encarregados de tal missão. Tudo isso foi preocupando Esteban. Quando lhe perguntava o que estava acontecendo, Miguel sempre se desculpava com a justificativa de que estava trabalhando muito, embora Esteban soubesse que ele estava mentindo. Essa moça ainda vai acabar com você, disse ao amigo, enquanto caminhavam pelas alamedas do tribunal. Que moça? Não se faça de desentendido, Miguel. Estou falando de Lucena. Ela não tem nada a ver com isso. Não tem? Então por que está tão diferente? Nem parece mais o mesmo. Não me procura mais para conversar o que foi que houve. Será que ela o enfeitiçou? Meu amigo, não diga uma coisa dessas. Lucenas é apenas uma criança e está sob a minha proteção. Você é um homem apaixonado, Miguel. Tenha cuidado. Não precisa se preocupar comigo. Sei o que estou fazendo. Espero que saiba mesmo. Suspirou com tristeza e arrematou. Mais uma coisa.
Blanca, noiva de Dom Fernão, vai ser executada domingo no próximo auto de fé. Conto com sua presença. Ela confessou. Miguel balançou a cabeça em assentimento e os dois se separaram. Ambos tinham importantes interrogatórios a fazer. À noite, como de costume, Miguel foi ter com Lucena e participou da execução de Blanca. Lucena chorou muito, triste por não poder cumprir a promessa que fizera ao pai de libertar sua noiva. Não chore, Lucena, tranquilizou Miguel, abraçando-a com ternura. A morte de ambos ainda será vingada. Quando? Esteban é seu amigo. Não vejo você tomar nenhuma providência contra ele. Minha querida, tornou quase em tom de desculpa. Não há nada que possamos fazer contra Esteban. Ele é cardeal, inquisidor conceituado e meu amigo pessoal, e depois não tem culpa de nada. Como não tem? Pois se foi ele quem torturou meu pai Blanca, quem o colocou naquele maldito sarcófago, quem vai mandar Blanca para o alto de fé, como pode dizer que ele não tem culpa de nada? Esteban é um inquisidor, está cumprindo o seu dever. Não fosse a acusação que fizeram contra seu pai Blanca, ele jamais os teria mandado prender. Se fez o que fez, foi porque alguém o instigou. Alguém inventou aquelas histórias todas, forjou provas, contou casos absurdos de heresia. Esteban, zeloso cumpridor das leis católicas, só fez seguir o manual dos inquisidores e não teve outro remédio senão cumprir fielmente as suas determinações. O que você esperava que ele fizesse? Que ignorasse os mandamentos eclesiásticos? Mas meu pai não fez nada. Aos olhos da igreja, ele foi um grande pecador, pois se associou a Blanca, que é descendente de mouros, mas quem o denunciou, quem levou seu caso às mesas inquisitoriais, não foi Esteban, porque ele nada sabia a respeito de seu pai. Mentiu e olhou para ela satisfeito por estar convencendo-a. A única culpada pela morte de seu pai de Blanca é aquela ordinária da Gisele. Foi ela quem seduziu seu pai, sabe-se lá com que propósitos, para denunciá-lo posteriormente como herege. É ela que merece ser punida. Ela é a única responsável pelo que aconteceu a você e a sua família, pela morte dos seus, pela sua miséria. Gisele é uma mulher demoníaca, e é contra ela que você deve voltar todo o seu ódio. Com os olhos injetados de sangue, Lucena fechou a mão e deu um soco na mesa, rugindo com todo o ódio que era capaz de sentir. Quero vê-la morta, Miguel. Quero a cabeça de Gisele. É isso mesmo. Gisele é de pagar por todo o mal que ele fez. Lucena fremia de tanto ódio, atraindo para si as mais variadas entidades das sombras, inclusive seu próprio pai. Os espíritos sofredores, levados à morte pelas mãos de Esteban, através da perfídia de Gisele, na mesma hora correram. Os pensamentos de Lucena imediatamente sintonizaram com o ódio daquelas criaturas que, movidas pelo desejo de vingança, colaram-se a ela, liderados por seu próprio pai, cujo ódio chegava a fazer com que ela sentisse tonteiras. Dom Fernão estava tão enfurecido que seria capaz de tudo para se vingar de Gisele. Queria morta, queria nas trevas, queria escrava dos espíritos maus para que ela sofresse e agonizasse nas cavernas mais profundas e fétidas do umbral. Miguel sabia que seria difícil apanhar Gisele. Ela estava casada com Solano Dias, sob a proteção de Esteban. Precisava fazer tudo de forma a não provocar a ira do amigo. Não queria perder a amizade de Esteban. Precisava encontrar um jeito de acusá-la sem se sujar, sem ter que forjar provas ou testemunhas. Além disso, Miguel ainda tinha que se ocupar de Ramon. Não sabia onde se encontrava e considerava um problema menor, mas não podia se esquecer dele. Não querendo mais conversar com Esteban sobre nada que atraísse a sua atenção para Lucena, Miguel começou a investigar por conta própria o paradeiro de Ramon. Indagou aqui e ali, mas ninguém sabia nada a seu respeito. Ele não fora acusado de nada e seu nome sequer fora mencionado no processo movido contra Dom Fernão. Quando Esteban descobriu sobre suas investigações, foi perguntar-lhe o que estava acontecendo. Miguel, meu amigo, por que agora está tão interessado em Ramon de Toledo? O outro tentou desconversar, mas viu-se encurralado e respondeu com aparente displicência. Ele foi noivo de Lucena, não sabia? Sabia sim, mas e daí? Não temos nada contra ele. Ramon é apenas um folgazão, não tem interesse para a igreja. É apenas curiosidade. Deixe Ramon de lado. Ele não tem nada que lhe interesse. Por detrás de Navarro,
Os espíritos das sombras, liderados por Dom Fernão, começaram a agir. Enquanto Gisele estava ao seu lado, manipulando os espíritos ao seu favor, ambos estavam como que protegidos. Mas agora, com Gisele longe, esses espíritos deixaram abruptamente de receber os seus agrados, o que não os deixou nada satisfeitos. Gisele lhes prometera até o sangue de Lucena e de Miguel, o que já não era mais capaz de cumprir, deixando frustradas as suas expectativas. Tinham como certo que iriam sugar os fluidos vitais de pessoas encarnadas, em lugar de animais, e ficaram zangados e com raiva, ao constatar que nada mais receberiam. Gisele agora estava casada e não podia mais invocá-los ou lhe oferecer presentes. Gisele não lhes interessava mais. Eles agora precisavam de outra fonte de energia e acabaram se associando aos espíritos que desencarnaram sob a intervenção de Gisele. Começaram então a sugar as energias dos encarnados, principalmente de Esteban. Com isso, veio para eles também o desejo de vingança. Gisele os abandonara, suprimir o alimento que os mantinha vivos, por isso precisava pagar. Ninguém se compromete com os espíritos das trevas da forma como Gisele se comprometera e simplesmente os abandona. Ela não tinha elevação moral para isso, nem o seu pai, espírito de luz e esclarecido, poderia livrá-la de sua perseguição, porque Gisele não merecia, sequer acreditava que pudesse merecer. Esses espíritos, com raiva de Esteban também, puseram-se a atuar sobre ele, e o cardeal, de uma hora para outra, começou a sentir estranho mal-estar. Vivia com dores de cabeça, tinha frequentes palpitações, era cometido por inexplicáveis tonteiras. Consultou o médico da abadia, mas ele nada pôde constatar. Receitou um xarope amargo e recomendou-lhe repouso. Esteban estava trabalhando demais.